A aula de hoje é como organizar a sua rotina dentro da sua casa, né? Pessoal, e para vocês que estão aqui comigo, além dessa aula que a gente vai falar sobre como organizar a sua rotina, eu também vou dar uma receita no final para vocês. A gente vai falar sobre recheios, tá? No final da aula. Recheio que é tão importante aí quando a gente fala em bolo, né? Porque uma das principais causas de bolo quebrado, bolo mal estruturado, é recheio mole. Então a gente vai falar isso mais pro finalzinho, então é importante que você esteja aqui do começo ao fim, certo? Gente, ó, a receita, tanto essa como outras, a gente coloca lá onde? Lá no canal do Telegram. Se você não tá lá, tem que estar, ok? Tanto no canal do Telegram, quanto na comunidade Futura das Confeiteiras Completas. Falar em comunidade, gente, aquilo lá tá cada dia mais lindo. Já batemos mais de 800 pessoas lá que estão super comigo lá. Aliás, lancei um desafio hoje na comunidade. Se você tá lá, depois vai lá dar uma assistida, porque é um desafio importante que vai começar a se desenvolver, tá? Gente, tudo que eu faço aqui, ele tem um objetivo, ok? Eu não tô aqui por estar. Tem algo, tem um objetivo com vocês, que é o quê? Que é ajudar vocês a serem mais seguras, a terem mais técnicas, ajudar vocês... Foi. Certo? Então é importante, gente, que se você estiver mesmo realmente comigo, me tem como um mentor, porque isso é importante, você precisa fazer tudo aquilo que eu passo para vocês, tá? Fazer ao máximo possível, porque só assim você consegue se desenvolver. Não adianta ficar aqui dando a aula. Gente, peraí, que agora vai começar de novo esse Instagram aqui me gongar. Gente, só um momentinho, por favor. Deixa eu desativar aqui para ver se vai funcionar o meu Instagram, porque estava sem fechar, agora tá fechando. Palhaçada. Vamos ver, vamos continuar aqui, ó. Não adianta, ok? Eu passar as coisas para vocês e vocês não colocarem em prática. Porque o que vai desenvolver vocês realmente é só a prática. A gente não tem para onde fugir, não tem meio termo, não tem milagre, não tem, tá? Como é que você consegue se desenvolver? Praticando. É apenas assim que você consegue ir para outro nível, tá? E é muito importante isso porque já aconteceu comigo da seguinte forma: de eu tomar uma aula, ok? E achar que estava apto já para desenvolver aquela técnica, então eu só tomei a aula e não coloquei em prática. E aí quando surgiu um bolo com aquela técnica que eu tinha aprendido lá na aula, na hora de executar, não foi. Tá? Por que não foi? Porque eu não pratiquei. Eu só achei que estava aqui, ó. Só que eu precisava praticar, precisava exercitar aquilo que eu tinha aprendido para poder fixar na sua mente. Isso é importante, tá, gente? Um dos principais erros que as confeiteiras cometem é: assisto a aula, anoto a receita, fecho a cadeira de receita e acabou, vou usar quando precisar. Não é assim, pessoal. Ok? Eu falo porque eu era o louco dos testes. Já testei muita massa de bolo, vocês não têm ideia da quantidade de massa de bolo que eu já testei. Eu botava mais ovo, tirava ovo, botava mais manteiga, colocava menos fermento, adicionava mais farinha, botava amido, olha, era uma loucura de bolo. Procurava receita na internet, ia para a livraria para poder estudar. E isso foi me desenvolvendo como profissional, isso foi me desenvolvendo tecnicamente. Hoje em dia, gente, eu desenvolvo qualquer tipo de receita. Por quê? Porque eu estudei, sei a função de cada ingrediente nos meus preparos, sei como cada coisa se comporta, e isso sim isso sim é uma confeiteira completa. E é isso que eu quero para vocês, ok? Por isso é importante, quando lançar os desafios, que vocês façam, ok? Tentem fazer ao máximo, porque tudo aqui é pro bem de vocês. Tudo bem? Vamos que vamos? Gente, quero saber, já estão inscritas aí na nossa maratona das confeiteiras sem medo? Vocês não perdem por esperar. E o nosso presente para vocês, hein? Que coisa linda, gente. Meu Deus do céu. Aquele foi demais. Quem ainda não se inscreveu tá perdendo, viu? Porque o presente foi massa. Se você gosta de receita, é isso. Pessoal, como organizar a sua rotina na sua casa? Fiz aqui alguns tópicos para vocês. Gente, seguinte,
para maratona seria já interessante já você deixar aliás, não é nem para maratona. Se você não tem, você já deveria ter um caderno para você fazer todas as anotações que eu te passo, tá? Falando nisso, eu quero falar com vocês sobre mentor, tá? É importante, a gente já conversou um pouco nos stories a respeito disso há um tempo atrás, e é importante, gente, que vocês escolham no máximo 2 mentores, estourando ali 3. Por que eu falo isso? Porque cada mentor, quando eu digo mentor, é professor, aquela pessoa que você tem como exemplo, que você quer ficar, quer seguir, enfim. Porque, gente, quando você segue muita gente relacionada àquilo que você quer, no caso confeitaria, o que acontece? Cada pessoa tem uma metodologia diferente. Myron, eu desenvolvi a minha metodologia de acordo com os obstáculos que eu obtive no meio do meu caminho, durante a minha trajetória, nesses 15 anos de confeitaria que eu tenho. Ok? O João, meu amigo, ele já desenvolve outros tipos de habilidades técnicas, sabe? Então, cada mentor tem a sua metodologia, ok? E é importante que você faça o quê? Você procure pessoas que estão dentro ali daquilo que você quer, ok? Pessoas que fazem o trabalho que você gostaria de fazer, ok? Pessoas que você tem como exemplo, para você seguir a metodologia certinho daquela pessoa. Porque se você ficar pulando de galho em galho, uma pessoa fala para você uma coisa aqui, aí a outra já fala diferente, aí a outra já fala diferente. Quando vê, você não consegue se desenvolver. Por quê? Você fica dando ouvido para um monte de gente e acaba se misturando um monte de informação. Então é importante, escolha 2 mentores aí, eu acho que é super bom, sabe? Porque aí tudo que eu passo para você, você consegue se desenvolver. E aí você pode até ter um outro mentor com um estilo um pouco mais diferente, porque você consegue ali palpar, analisar e você vê para qual lado você seguir, entendeu? Então é importante, tá, gente, que vocês não tenham aí esse bando de mentores achando que vai aprender um monte de coisa, porque vai acabar ficando sua cabeça mais embaraçada, ok? E uma das coisas que é importante também é você escolher alguém. Quando eu escolhia pessoas para me mentorar, eu sempre escolhia pessoas que estivessem no campo de batalha, sabe? Que estivessem ali trabalhando com aquilo que eu estava trabalhando, que eu gostaria de trabalhar. Gente, só um momentinho para ver se meu Instagram aqui vai bugar. Tudo bem, pessoal? Até aqui, ok? Coisa dessa para falar. É importante, gente, que eu fale para vocês. Eu acho que aqui não tem passada de pano não, tá? Eu não gosto de passar pano pra nada. Eu acho que as coisas, elas têm que ser como são. Não adianta falar pra vocês aqui, confeitaria é um mar de rosas, vai ser tudo muito fácil, tudo muito rápido, porque não vai, ok? Quem falar isso pra você, eu sinto te informar porque tá mentindo. As coisas vão ser difíceis, tá, gente? Pra você se desenvolver, pra você criar ali uma estrutura, sabe, profissional, você precisa, às vezes, apanhar um pouco, você precisa passar por alguns perrengues. E, gente, entenda de uma vez por todas, tá? Eu já falei mais cedo hoje, a gente nunca perde, tá? Depois que eu aprendi isso, uma chave virou na minha vida, sabe? A gente nunca perde, a gente sempre está ganhando. Seja com erro, seja com acerto. Com um acerto, gente, ok, maravilhoso, deu certo, segue em frente ali na mesma, ok? Com erro, a mesma coisa, não deu certo, ok, não deu certo. Aí, depois é que mora ali a chave, tá? Sabe? Por que não deu certo? O que eu fiz diferente da outra vez que deu certo? O que eu posso ir pegar esse erro e transformá-lo não em obstáculo, mas transformá-lo em ponte para te chegar mais próximo do seu objetivo. Que eu vejo pessoas falando assim, meu bolo quebrou, meu recheio não está no ponto certo, meu cliente não quer pagar o valor dos meus produtos, sabe, começa a colocar um monte de objeções, e aí precisa parar para pensar no seguinte: por que o meu recheio está mole demais? Eu não posso ficar um pouco mais tempo no fogo mexendo? Por que os meus bolos estão desmoronando? Será que eu estou molhando demais? Por que meu cliente não quer pagar o valor que eu estou especificando? Eu estou cobrando muito caro ou é o meu público que está errado? Sabe? É tudo ajustável, pessoal, tudo ajustável,
ok? Então começa a ficar um pouco mais ligada, tá? Não fica mais ligado, não deixa as coisas acontecerem simplesmente porque aconteceu. Não, errou um bolo, não deu certo, para, senta, analisa a situação inteira e vê onde você pode acertar, onde você pode mudar, ok? Isso faz parte do seu crescimento, tá? Não, porque as pessoas querem desesperado, quebrou, aí quero desistir da confeitaria. Não, não é isso, quebrou, ok, aconteceu. Foca naquilo que depende de você, que eu tenho certeza que as coisas vão mudar com toda a certeza do mundo, ok? Gente, vamos falar sobre rotina agora. Eu acho que já falei bastante, estou inspirado hoje, segundão, começando a semana bem animado. Assim como eu sei que a maioria de vocês, praticamente 100%, começou a trabalhar ou está trabalhando aí direto da cozinha de casa, certo? Gente, só que assim, para trabalhar na cozinha de casa é maravilhoso, dá para você ganhar dinheiro trabalhando da sua cozinha de casa. Eu comecei na cozinha da casa da minha mãe, ok? Então eu precisava, eu fui obrigado, aliás, desde cedo, a criar uma rotina dentro da minha casa para que as coisas não conflitassem, para que as coisas não se debatessem. Por quê? Na minha casa moravam eu, o meu padrasto, a minha mãe e a minha irmã. 4 pessoas, então era almoço, jantar, café da manhã, tudo para 4 pessoas. E isso requer o quê? Um tempo. E como minha mãe trabalhava, então quem ficava eu, na maioria das vezes quem ficava em casa era eu e minha irmã. Então meio que foi um pouco mais tranquilo para mim, até porque quem fazia a comida naquela época eram nós dois, então eu meio que consegui criar uma rotina ali muito eficiente, ok? Porque da mesma forma que trabalhar em casa é muito mais tranquilo, gente, hoje eu falo isso porque eu vivo 100% da confeitaria, hoje eu não trabalho mais para nenhum restaurante, mas a minha rotina de trabalho era muito puxada, porque eu trabalhava em restaurante, às 8 horas de trabalho, gente, era restaurante 5 estrelas, restaurante, aliás, renomado, sabe, estrelados, então assim, era muito trabalho porque só vivia cheio os restaurantes. E saía do restaurante ia direto para casa para poder fazer as minhas encomendas, então os bolos sempre estiveram presentes na minha vida. E ao mesmo tempo, e hoje eu falo isso porque eu não tenho que pegar um ônibus para poder ir para o trabalho de carteira assinada, hoje eu dou muito graças a Deus. A confeitaria hoje me possibilita isso, de não trabalhar mais de carteira assinada, ter ali a minha própria empresa, ok? E assim, ao mesmo tempo, gente, que é maravilhoso, tá? Se você não tomar cuidado com a sua rotina de dentro de casa, pode virar um pesadelo, ok? Você pode ter uma série de problemas aí se você não conseguir se organizar de uma forma correta. A primeira de todas delas que eu vejo ali como uma das mais importantes é a contaminação cruzada, tá? O que seria a contaminação cruzada? Às vezes o manuseio de alimentos crus com alimentos que já estão prontos para serem consumidos. Vamos lá. Gente, para quem está chegando agora, a aula é sobre como criar uma rotina dentro da sua casa, porque eu sei que vocês trabalham dentro de casa, assim como eu. Comecei trabalhando na cozinha da minha mãe, então é legal aí essa aula para vocês. E no final a gente vai falar sobre recheios, ok? E aí, pessoal, é o seguinte, é sobre a contaminação cruzada, tá? Porque às vezes eu sei que a gente divide geladeira para poder guardar ali as suas coisas de confeitaria junto com as suas comidas e tal. E se você não tiver um cuidado, pode rolar uma contaminação ali de bactérias em relação ao seu alimento que está cru, junto com o seu alimento que está cozido. A sua geladeira também, em relação a cheiro de cebola, cheiro de pimentão, dessas coisas, sabe? Cheiro de geladeira mesmo. E isso pode acabar com uma preparação sua, tá, gente? É muito importante que vocês tomem cuidado em relação a isso, a contaminação cruzada. E como é que eu sugiro que vocês façam isso? Você não tem que dividir a geladeira de vocês, tá? Não adianta querer misturar tudo porque não vai dar certo. Vai rolar algum BO, vai rolar algum problema para você e é melhor você já evitar desde agora, ok? Então separa um pedaço da geladeira para você. Eu aconselho que você separe do meio para cima. Por quê?
do meio para baixo, eu estou falando se você tiver aquela geladeira normal que a gente tem, que é freezer em cima e embaixo é o refrigerador, ok? Porque embaixo, gente, você pode armazenar alimentos crus porque não vai ter contato com os alimentos que estão em cima, que é da confeitaria, ok? E o cheiro da geladeira, ela se concentra mais na parte de baixo. Então você mantém a sua geladeira limpa, com tudo muito bem tampado, com tudo muito bem embalado. Você pode utilizar as prateleiras de cima que não vai ter problema nenhum, tá? Isso vai te facilitar até na hora de você guardar as suas coisas. No congelador, a mesma coisa. Separa uma parte para você e separa uma parte para a sua casa, tá? Se você não conseguir ainda, tiver 2 geladeiras. O ideal é que você tenha uma só para confeitaria e uma só aí para seu uso pessoal. Mas se você não tem problema. Você não vai deixar de produzir por conta disso, tá? Gente, é importante que esteja tudo muito bem tampado, tá? Separe também, pessoal, as vasilhas que você usa para confeitaria, tipo para guardar recheio. Eu uso os Tupperware. Esse Tupperware ele não pode se misturar com os Tupperware que você usa na sua cozinha para guardar feijão, ok? Porque eles não tiram, por mais que você lave, ainda fica uns resquícios ainda de gosto, de cheiro, de comida, de odor, sabe, dentro daqueles potes. Você só consegue tirar se você lavar com bastante água quente, ok? E com um detergente assim potente, aí sim você consegue tirar todos os resíduos. Mas, para evitar, é sempre bom que você... Gente, tá travando? É sempre bom evitar para não ter esse tipo de problema. Gente, tá travando? Me diz aí, por favor. Pessoal do Instagram, tá travando ou tá tudo ok? Tá travando, gente? Acho que não tá, só uma pessoa reclamou que tá travando bastante. Não tá não? Tá não? Ok. Pessoal, continuando aqui, ó. Então, você já sabe que você precisa separar ali uma parte da sua geladeira. A gente vai entrar mais a fundo nessa rotina que eu quero falar com vocês. Separou ali o espaço da geladeira. É importante também que você mantenha ali um espaço do seu armário também para você separar sobre o seu estoque. Gente, falando em estoque, você não precisa ter um estoque enorme, tá? Você pode fazer a sua compra semanal para você usar durante a semana, para você também não ter espaço para guardar. Só que eu quero falar algo importante para você quando a gente fala em estoque, que é o quê? Tenha sempre, pessoal, alguns ingredientes extras ali, ok? Não deixa sempre a conta, porque problemas acontecem, tá? Eu passei por uma agora há pouco tempo, quer dizer, quase passei, né? Eu fui para comprar farinha de amêndoas, porque geralmente eu compro pelo site que é mais barato, né? Aí eu fui comprar a granel aqui perto de casa, era para fazer uma receita só, eu precisava de 250 gramas de farinha de amêndoas. Aí eu falei, gente, eu vou levar 250, pedi 250, mas aí eu pensei, bom, é macarrão, né? Macarrão tem ali os seus altos e baixos, por mais que eu já faça bastante tempo, vai que, né? Então eu falei assim, em vez de me dar 250, me dá 500 gramas. Gente, parecia que eu estava adivinhando. Fiz a receita do macarrão. Não é que o macarrão deu errado. Não sei o que aconteceu, mas o meu macarrão deu errado, tá? Mas aí depois eu acho que eu coloquei uma quantidade de claras a mais, porque ele ficou meio fofão, sabe? Ficou bem suspirão. Eu acho que foi isso, claras a mais, porque eu não lembrava realmente. Eu procurei ali todos os passo a passos que eu dei na receita do macarrão, mas mesmo assim não consegui encontrar ali os erros, tá? Então assim, ó, tenha ingredientes dentro do seu estoque, não precisa ser muito, tá? Tem ali uma quantidade pelo menos mínima para você fazer um bolo ali para 20, 25 pessoas, ok? Só para você se respaldar, porque se algo der errado, você não precisar sair correndo no meio do dia, sabe? Vai atrapalhar todos os seus horários para poder comprar ingrediente para fazer em algo que deu errado, tá? Gente, ó, na sua rotina é importante que você estabeleça alguns horários, praticamente tudo, tá?
Veja aí quais são os horários que você pode trabalhar, que você esteja aí livre dentro da sua rotina, porque, gente, não dá, ok? Você pode até tentar, ok? Parar, tipo, eu estou ali fazendo minha produção, então eu vou parar rapidinho, vou fazer o almoço. É sempre bom que você tenha ali um horário só para aquilo, tá? Se você já puder fazer de manhã, sabe, a primeira coisa, já fazer o seu almoço para você deixar mais tranquilo do que você ter que parar no meio da sua produção e aí fazer seu almoço, e aí pode rolar uma contaminação cruzada muito grande, tá? Então assim, tem horários estabelecidos para praticamente tudo. Eu aqui na minha casa, o que eu faço? Eu cozinho uma vez por semana, tá? Tem vez que dá, tem vez que não dá, aliás, com toda certeza. Às vezes tem uma semana que são loucura e eu não consigo cozinhar. Mas isso ajuda muito, ok? Você cozinhar uma vez por semana e coloca ali no seu freezer e você vai descongelando de acordo aí com a sua necessidade. Eu acho que facilita bastante, até porque você não precisa perder tempo de ir para a cozinha todo santo dia, gente. Eu amo cozinhar, mas ir para a cozinha todo santo dia enche o saco, a gente sabe disso, né? Pelo amor de Deus. Né? Então, tem assim horários super bem estabelecidos. É importante que você determine tipo o horário que você quer trabalhar. Eu vou trabalhar, sei lá, de 1 da tarde até às 6 da noite, ou então vou trabalhar de 7 da manhã até o meio-dia, ok? Tenha sempre esse horário estabelecido, porque assim você não rola nenhum tipo de conflito, ok? E aí você não precisa parar no meio da sua produção para tentar fazer outras coisas ali, seu pessoal. Então, para a sua rotina ficar excelente, determine horário para cada coisa. Algo importante também dentro da sua rotina é que você faça suas produções parecidas ao mesmo tempo, ali na mesma sequência, sabe? Vou fazer minhas massas, faço todas as massas de uma vez. Vou fazer os meus recheios, faço todos de uma vez. Preciso preparar algumas flores, faço as flores todas que eu preciso de uma vez, sabe? E vai fazendo ali separado por blocos, mas com coisas bem parecidas, ok? Para você não precisar falar eu estou fazendo, sei lá, uma massa aqui, mas já estou recheando, já estou fazendo o meu borequim. Você pode fazer? Pode. Só que quando você faz em ritmo de produção, você consegue produzir mais, porque você não fica perdida, não fica para lá e para cá. Quando você foca, sei lá, foco só o que eu faço aqui em casa? Eu tenho um dia para fazer massa e recheio no mesmo dia, ok? Então eu bato uma quantidade de massa, coloco para assar e fico aqui no meu recheio. Quando o meu forno apita lá, eu paro de fazer o meu recheio, faço mais massa e coloco novamente para o forno. Geralmente, quando eu já coloco a massa no forno, eu já preparo o mise en place da próxima. Eu já deixo mais ou menos já minha cremagem, que é lá os ovos com açúcar e a manteiga já pré-pronta, já pronta, aliás, porque isso é super rapidinho. E depois vou para o meu recheio, ok? Recheio rapidinho, se não deu conta eu desligo, termino a minha massa, coloco no forno e assim vou fazendo até finalizar. Eu acho que assim vai funcionar muito bem. Depois se eu precisar fazer borequim eu faço, e depois se eu precisar fazer as flores, eu faço todas as flores de uma vez só. É importante quando você trabalha com flores de açúcar que você faça com antecedência, para você não ter nenhum tipo de problema aí na sua rotina, tá? Dentro da sua rotina, pessoal, é importante que você deixe espaços de tempo. Não adianta você preencher todo ali o seu tempo com coisas que você precisa fazer, porque você precisa entender que imprevistos acontecem, tá? E você precisa ter ali um pouco de espaço caso você precise fazer algo ali de urgência. Eu, por exemplo, já teve vez que eu tirei meu bolo do forno, tudo certinho. Quando eu fui montar o bolo simplesmente caiu da minha mão e se espatifou inteiro. E aí eu precisei bater outra massa, esperar assar, esperar esfriar para poder montar novamente, ok? Mas eu tinha um espaço de tempo. Quando você não tem, você gera muito mais problema, você fica mais ansiosa, você vai ficar nervosa, aí as coisas começam a desandar e aí desanda todo o planejamento que você fez, ok? Pessoal, e também dentro da sua rotina é importante que eu falei sobre os horários e tudo, que você faça, gente, um plano de ação, tá?
Por que seria um plano de ação? Você precisa colocar ali no papel tudo aquilo que você precisa executar durante a semana. Quando você faz isso, você consegue olhar a sua semana inteira e ver onde você pode deixar espaço de tempo, onde você pode preencher com coisas que são importantes, ok? Sobre esse planejamento que você precisa fazer aí no início da semana, tá? É importante porque que acontece? Você não ficar perdida, tá? A sua semana você sabe exatamente o que tem para fazer todos os dias da semana, ok? Quando você não anota, quando você fica só na sua cabeça, é muito complicado, porque aí vai que você esquece alguma coisa, vai que você, deixa de fazer algo. Então assim, aqui eu tenho o dia para ir ao supermercado, para ir fazer as minhas compras, tenho o dia de preparo de massa de bolo e recheios, tenho o dia de fazer montagem de bolo, eu preciso entender que os meus bolos eles precisam de descanso. Então tudo isso eu preciso colocar no meu planejamento para que eu possa ter ali uma rotina mais eficaz, para que eu possa ter ali uma execução mais eficaz. Se você deixar muito aberto, o que acontece é que você pode se enrolar. E aí tem um grande problema. Por quê? Porque às vezes você marca um horário com o seu cliente, para você que não entrega bolo que o seu cliente vai buscar em casa, na sua casa, no seu ateliê. Imagina só o seu cliente chegar e você ainda está simplesmente lá decorando o bolo dele. Gente, é uma sensação muito ruim. Eu já passei por isso. É constrangedor tanto para você, como profissional, quanto para seu cliente ter que ficar esperando, tá? Por quê, gente? Você, como confeiteira profissional, você vai começar a ficar nervosa. E ali o seu acabamento, que era um dos índices principais do seu bolo, ele vai ficar de qualquer maneira, porque você vai estar nervosa, vai ficar lá, se tremendo todo, e se for um trabalho mais delicado, vai ficar um trabalho grosseiro. Já passei por isso e isso é horrível, ok? E o seu cliente, porque ele marcou um horário com você e você não conseguiu cumprir, tá? E aí você pode correr o risco de perder esse cliente ou não, ok? Vai depender aí do atraso que você der, ok, gente? O pessoal tá falando que tá travando bastante. Espera aí, gente, deixa eu só ver aqui, O pessoal tá falando que tá travando bastante. Melhorou, gente? Dá um alô pra mim. Ok? Melhorou ou piorou? Pra ver se a minha ainda tá travando. Oh, Deus. Só um momentinho, gente, pra gente resolver. Ok? Tá travando? Não tá travando aqui? A gente fala aqui. Gente, aqui, alguma galera tá falando que tá travando. Aqui a gente tá assistindo por outro celular. Não tá travando, não sei o que tá acontecendo. Ok? Tá travando ainda? Deixa eu ver aqui a galera se vai responder. Pessoal do Instagram, tá travando? Essa internet está bugada? Enfim, vamos lá continuar. Não travou? Deixa eu ver como é que tá. Mas tá ainda no... Eu já parei bastante tempo, né? Travou. Deixa eu ver aqui como é que tá a internet. Tá louco ainda. Tá o quê? Você não sabe. Não saí ainda? Ainda é por isso. Deixa eu ver como... Deixa eu voltar de novo aqui. Pode ser que seja... Gente, tá travando ainda. Eu vou continuar. Então, gente, continuando aqui, espero que não esteja mais travando. A gente precisa, você começa nessa semana, você faz um plano de ação baseado naquilo que você precisa produzir durante a semana para você conseguir encaixar dentro ali da sua rotina de casa, tá?
Se você tem filhos, se você tem algo que possa misturar, é importante, gente, que realmente tomem cuidado com isso, tá? Dá super certo conciliar, não vai ter problema nenhum. Só você ter o máximo cuidado possível, tá? Para separar as coisas. Você precisa entender que a partir do momento que você oferece um serviço, você tem que portar como um profissional, ok? E dentro da sua casa, dentro da sua rotina, tem que ser algo profissional, para você não se enrolar, para você não ter nenhum tipo de problema, ok? Para você fazer as suas coisas com tranquilidade, com calma, porque isso é importante dentro da sua rotina, ok? Fazer as coisas com tranquilidade, ainda mais quando a gente se trata de confeitaria, que a gente sabe que confeitaria é algo ali tudo muito bem preciso. Então, uma coisinha que dá errado, gente, desanda um monte de coisa, tá? E o principal deles é o seu nervosismo aí, que aí acaba com tudo mesmo. Tudo bem? Deixa eu ver aqui o pessoal falando, tá travando. Gente, melhorou? Melhorou? Sim ou não? Acho que sim, né? Gente, não melhorou, misericórdia. Tá travando. Tá melhor. Ó, tá melhor, hein? Maravilha. Beleza, gente. Pessoal, tudo bem até aqui? Sobre a rotina? Uma rotina eficaz? Gente, é importante que você passe tudo pro papel, tá? Não deixa nada... Eu acho que eu vou sair e entrar de novo, hein? Pelo menos aqui no Instagram. Está ok, ó. Ó, o pessoal não tá ok. Então, beleza. Ok? Gente, é importante que vocês passem tudo pro papel. Não deixem só na cabeça de vocês. Porque a chance de você esquecer alguma coisa é muito grande. Gente, que enrolação, meu Deus do céu, misericórdia. Está pausando. Vamos continuar, vai dar certo, ok? É que eu não queria tirar essa daqui para ter que abrir uma outra aula. Se preciso eu faço isso, mas a princípio eu não queria fazer, tá? Então, é importante, como eu falei, é importante que você deixe tudo anotado, tudo ali no papel. Tenha um quadro, gente, onde você consiga anotar as coisas. É importante também, que aí você consegue visualizar certinho. Quando você cria uma rotina mais eficiente, isso dá margem para você pegar mais encomendas. Por quê? Porque você sabe exatamente quanto tempo você gasta para fazer um bolo, ok? E aí você pode olhar na sua agenda quando algum cliente estiver interessado, ver se você pode atender ou não esse cliente, ok? Quando você não tem esse controle, você simplesmente fica na retaguarda e fala assim, poxa, eu não vou pegar porque eu estou com medo, vai que não dá tempo. E aí você perde a encomenda, mas sabendo que você tinha tempo para poder produzi-la, tá? Vou continuar então, gente. É isso aí. Ok? Tudo certo sobre rotina? Para ter uma rotina eficiente aí na sua casa, a gente sabe que no começo pode parecer complicado separar as coisas, mas vai aos poucos, vai separando tudo aos pouquinhos, porque quando você separa tudo certinho, tudo vai fluir muito bem, ok? E é importante também, se você tiver, sei lá, alguém para delegar algum tipo de função, alguém para fazer ali a sua comida, sua filha, seu marido, vai tentando daí delegar funções, porque você consegue respirar um pouco mais, você consegue ter mais tempo também para você produzir e você consegue ganhar mais din-din também, porque você tem controle ali sobre tudo aquilo que você está fazendo. E você sabe se você tem ou não mais tempo para atender o cliente, ou simplesmente você vai falar não. E falando em não,
Pessoal, o não ele faz parte ali da confeiteira de sucesso, tá? Por quê? Porque você precisa aprender a dizer não, tá? Tem alguns clientes que... Beleza. Tem alguns clientes que é meio até difícil a gente não conseguir falar um não quando é necessário, né? Mas se você tá ali na correria e acha que não vai dar tempo, é melhor você não pegar a encomenda e falar não para seu cliente, tá? É melhor você não pegar a encomenda e não ter nenhum tipo de problema, porque o seu cliente ele vai achar profissional da sua parte, simplesmente falar para ele, infelizmente eu estou com a minha agenda cheia, não consigo te atender, tá? Do que simplesmente você falar que sim, e aí na hora de fazer a produção lá, dar um blade com o pedido lá do seu cliente. Fica muito mais complicado você reparar esse tipo de erro do que você falar um não para ele. Ok? Então tomem bastante aí cuidado em relação a isso. Pode falar não aí tranquilamente, tudo vai da maneira que você falar, tá? Seja educado e vai de boa que vai dar super certo. Gente, alguma dúvida sobre rotina? Às vezes a minha mãe brigava comigo, tá? Por quê? Porque eu achava que dava tempo para algumas coisas, então eu só fazia... Lá um tempo atrás a gente fazia tudo, eu ia para o mercado, produzia, confeitava e fazia as minhas entregas, né? E aí o que acontece? Eu acabava fazendo minhas encomendas muito em cima da hora, então eu saía correndo para entregar e eu deixava a cozinha de cabeça para baixo, tá? Às vezes dava tempo de eu chegar primeiro, antes da minha mãe, e fazer ali toda a organização, mas tinha às vezes... Mas tinha vez, pessoal, que não dava tempo. Aí ela brigava comigo, sabe? Porque ela precisava fazer comida ou precisava de usar alguma coisa e estava cheia de tabuleiro na pia, batedeira suja, sabe? Aquele caos inteiro. Então, para não ter esse tipo de divergência, você separa tudo. Vai fazendo tudo, sabe? Estou fazendo só as minhas massas de bolo, não preciso me preocupar com nada de comida, que maravilha. Faz tudo, vai lavando tudo, porque aí você consegue manter ali uma sequência de produção maravilhosamente bem e vai dar super certo, tá? Depois que eu comecei a morar sozinho, aí foram outros 500, então... como eu sou super tranquilo em relação à comida, então eu praticamente uso a minha geladeira 100% para confeitaria. Tudo bem? Ok? Tudo certo? Gente, uma rotina eficaz, tá? Uma organização bem feita precisa para você conseguir subir de nível, é preciso. Porque se você ficar muito enrolada, se você viver na bagunça, gente, vai ser complicado você crescer. Porque você, vamos dizer assim, eu deixo para fazer tudo em cima da hora. E aí você fica naquela correria e mistura tudo e fica aquela bagunça inteira. O seu trabalho não fica da forma que tem que estar, então tome cuidado com isso, tá? Não vamos meter os pés pelas mãos, vamos com calma, mas vamos fazendo acontecer, ok? Porque assim você consegue chegar mais longe e com menos problemas. Tudo bem? É isso que eu tinha para falar sobre rotina com vocês. Não deixe aí de fazer, não deixe de se organizar. Geralmente dia de domingo é um bom dia para você, domingo no final da tarde, para você fazer ali o seu planejamento semanal, porque fazer o seu plano de ataque, como eu tinha falado mais cedo, porque assim você consegue ver com todo o que você precisa fazer e você consegue ajustar ali com os horários da sua casa, da cozinha da sua casa. Tudo bem? No que seja doce, que eu participei, olha só, para vocês terem ideia, quando a gente não separa as coisas e tal. A gente eram 3 provas. Uma era o cartão de visita, que você já levava a sua sobremesa de casa pronta, tá? O que seja doce é um programa apresentado pelo Felipe Bronze no GNT, acho que todo mundo sabe qual que é, eu participei dele da primeira temporada, fiquei em segundo lugar. Era o cartão de visita e as outras 2 preparações que você fazia no programa, tá? No cartão de visita, um dos participantes levou uma sobremesa
que uma das reclamações era que estava com gosto de geladeira. Eu acho que era com gosto de cebola, alguma coisa assim, tá? E foi um pouco constrangedor, porque é muito complicado quando rola esse tipo de contaminação, tá? Então tome muito cuidado aí na sua casa para não acontecer isso. Porque quando acontece, o cliente fica meio com o pé atrás e para ele fechar um novo pedido com você é mais complicado. E aí o que acontece? Acaba te queimando, porque você vai precisar... Alguém vai querer pedir indicação, ele fala, não faço com essa pessoa porque o bolo dela estava com gosto de alho, ou estava com gosto de... sabe? Então é melhor prevenir para não ter nenhum tipo de problema. Tudo certo? E hoje eu vou trazer uma receita para vocês. Aliás, não é nenhuma receita, é mais uma técnica que eu sempre vejo aí. Um dos principais fatores para bolo quebrar, para destruição de bolo, o que é? Tá? Deixa eu até ligar aqui o chat rapidinho do Instagram. Gente, me diz aqui vocês que estão comigo, qual que é um dos principais motivos na estruturação ali de um bolo, tá? Me diz aí. A gente tem vários componentes ali de um bolo, mas tem um específico que é mais propício se você errar do seu bolo aí todo desandar. Vamos lá. Vamos ver se a galera tá comigo aqui. Qual aí, gente? Diz pra mim. Tá travando de novo? Não é possível. Bom, eu acho... Não sei se está travando novamente. Enfim. Pessoal, um dos principais fatores de causas ali do seu bolo quebrar, do seu bolo não ficar estruturado, é o que? É recheio fora do ponto, ok? É recheio mole. Porque às vezes a gente fala assim, eu vou deixar o recheio bem molinho, sabe? Que é para ficar ali bem suculento. E aí o que acontece é que você tem um grande problema na estruturação do seu bolo. Você precisa entender que o recheio precisa estar ali cremoso, sabe? Só que, filho, não é aquele cremoso mais para líquido, porque aí você vai ter um grande problema na hora de fazer ali do seu bolo, na hora da entrega, não vai dar certo, vai começar a quebrar tudo. Então eu vou fazer com vocês aqui, um recheio que eu gosto, que é um recheio à base de leite condensado, um recheio de... Oi, Eliana, tudo bem? Que é um recheio à base de leite condensado, tá? Eu tenho um recheio aqui no meu ateliê de vários tipos, tem a base de leite condensado, a base de ovos, a base de ganache e a base de frutas. Esse daqui é a base de leite condensado. Qual é a proporção que eu utilizo nos meus recheios aqui do ateliê? 1 para 1. Uma lata de leite condensado para cada caixinha UHT de creme de leite, tá? Que bom, Raquel, bem-vinda! Ok, gente? Essa é a proporção que eu utilizo aqui no ateliê. E aí você pode saborizar com o que você quiser. Pode saborizar com nuts, aqui no caso eu estou usando nozes, pode ser castanha do Pará, castanha de caju, amendoim, raspa de limão siciliano. Vocês é quem mandam aqui nessa base aqui do recheio de vocês. Só tomem cuidado na hora de preparar o recheio com as proporções do saborizante que você vai colocar aqui, tá? Para não ter aí algo muito forte, algo desagradável de comer. Que bom, gente, tá? Então aqui eu tenho leite condensado, creme de leite e eu tenho as minhas nozes picadas. O intuito dessa aula aqui, gente, é te mostrar um recheio no ponto correto, ok? Eu vou mexendo aqui a gente vai fazendo aqui, eu vou mostrando todas as etapas de um recheio, ok? Desde o momento que ele começa a ferver, depois que ele começa a encorpar, eu vou falando aqui junto com vocês.
Pessoal, todo mundo que está aqui no Instagram já se inscreveu na maratona das confeiteiras sem medo? E já resgataram o presente de vocês? Quero saber. Gente, essa maratona vai abalar aí as estruturas das confeiteiras. Tenho certeza, se você estiver disposta à mudança, pode ter certeza que essa maratona é para você. Na pesquisa que nós fizemos, gente, a maioria das respostas, das pessoas que responderam, se queixavam de insegurança e medo dentro da confeitaria. É normal sentir medo e insegurança, com toda certeza, né, pessoal? Até porque tudo que é novo, a gente tem medo, tudo que é novo assusta, tá? E aí as pessoas têm medo de se aventurar em técnicas novas, em outras coisas novas, tem medo de falar do próprio trabalho, de divulgar o trabalho. E se a gente continua nesse medo, nesse tipo de medo que nos aprisiona, a gente não consegue conquistar nada, porque a gente não consegue fazer nada porque a gente fica travado. Então eu quero, nessa maratona, destravar as confeiteiras para que elas possam correr atrás, porque é possível. A única diferença é se você vai ter disposição ou não para ir atrás disso que você acredita, ok? Quando você tem disposição, quando você arregaça as mangas e vai para cima, filho, não há quem te segure, tá? Isso aí, ó, recheio fora do ponto, isso mesmo. Recheio, gente, ó, essa live aqui do Instagram tá bem atrasada, hein? É isso mesmo, gente, recheio fora do ponto. Ó, aqui eu comecei a mexer, tá? Já começou a ferver. Essa primeira parte aqui é tranquila porque a gente sabe que tá fora do ponto mesmo, ok? Ó, tô mexendo aqui. Ainda não encorpou. Se você quer uma calda rala, eu fiz um bolo de chocolate, vou jogar ali uma cobertura de brigadeiro branco. Esse ponto aqui, que é um ponto mais, é um ponto bem líquido. Ele é gostoso também para colocar como cobertura, não como cobertura, mas como uma calda mesmo, sabe? Porque ele não está tão encorpado. Isso daqui praticamente ele vai entrar dentro do seu bolo. Então, eu fiz ali um bolo no tabuleiro baixinho, furei ele todo, aí eu jogo uma calda assim, ó, mais líquida, ok? Vou continuar mexendo aqui até esse meu recheio dar ponto. Você vai reparando o seguinte, que o recheio aqui, a base de leite condensado, ele vai encorpando. Tá? E quando ele começa a encorpar, é que a gente precisa prestar atenção. Porque como a gente usa 1 para 1, gente, 1 de leite condensado para uma caixinha de creme de leite, isso daqui fica bastante líquido, isso vai ter que dar uma reduzida, tá? Se você faz recheio só à base de leite condensado sem creme de leite, eu sugiro que você comece a utilizar creme de leite, porque vai dar uma cremosidade muito maior aos seus recheios, tá? Gente, ó, começou a encorpar o meu recheio, tá? Ó, ele tá mais encorpado, tá? Vou continuar mexendo aqui. Sabe o que parece? Que ele fala assim, nossa, meu recheio tá bem molinho já, eu acho que eu vou desligar o fogo. Gente, é muito mais fácil você deixar esse seu recheio, caso você errar para mais, porque se o seu recheio ficar um pouquinho mais duro, você adiciona um pouco mais de creme de leite e ele vai voltar no ponto que você quer. Quando você faz ele mais mole, você vai ter que voltar ele para o fogo de novo para você cozinhar mais. E aí você vai perder todo o tempo de cozinhar mais e esperar ele esfriar. Então, se você passar, é muito mais fácil para você corrigir. Ó, gente,
vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó como ele vai caindo, ó, tá? Ele cai, não é uns blocos, blocão, tá? Ele vai caindo de blocos menores, ok? Que aí você tem o recheio, ó, tá? No ponto correto. Vocês viram que foi bem rapidinho, até porque eu fiz aqui meia receita com vocês. E quando vocês utilizam nuts, nuts são castanhas, né? Quando vocês utilizam castanhas, as castanhas dão um ponto mais rápido no seu recheio. Então você consegue perceber, ó, você mexe no recheio, você vê que ele está cremoso. E aí o que acontece? Ó, você vê que ele está cremoso, você passa a colher no meio e ela não volta, tá? Então isso daqui, ó, você sabe que está no ponto correto. Quando você passa a colher no meio e essa parte se junta com essa, você já sabe que aí o ponto está precisando de um pouquinho mais de tempo no fogo, tá? Ó, bem cremoso. Lembre-se que isso daqui vai esfriar. E quanto mais ele vai esfriando, mais ele vai pegando mais ponto, vai ficando mais firme. Tudo bem? É isso, simples, rápido, fácil, prático. Deixa eu ver aqui com a galera do... Certo, gente? Alguma dúvida? Vamos ver aqui. Hoje tá bem... A galera tá recebendo bem depois da hora que eu tô falando. Porque eu faço as perguntas depois de uns 2, 3 minutos que as pessoas vão responder. Deixa eu só esperar um bocadinho aqui. Gente, a gente não tem o valor ainda do curso definido, tá? Mas vai ser muito acessível. E o que eu falo para vocês? A gente vai abrir as vagas dia 17 de junho, tá? E assim você vai falar assim, mas eu não tenho dinheiro agora. Mas se você parar para pensar, todos os conteúdos que eu estou dando para vocês são sempre fáceis em venda. E você já pode se introduzir na confeitaria fazendo alguma dessas receitas que eu te ensino, porque são receitas assim de sucesso. São receitas muito saborosas que as pessoas vão comer e vão sempre querer mais. Então já começa a fazer aí, já começa a criar esse movimento aí.